Olá, eu sempre explico para os meus pacientes nos vídeos que eu faço que essa região aqui que compreende as sobrancelhas, as pálpebras superiores e inferiores, que é chamada de terço superior, é uma unidade estética que deve ser abordada em conjunto. Porque se você abordar só uma parte da unidade estética, você fragmenta a unidade estética e você tem um resultado inestético. E outro motivo pelo qual a gente deve abordar tudo ao mesmo tempo agora é que a gente envelhece como um todo. Então, a sobrancelha cai, acumula mais pele e menos gordura na pálpebra superior e acumula mais gordura e menos pele na pálpebra inferior. Mas eu sou a exceção à regra, eu sou a prova viva da exceção à regra. Eu já tinha explicado também em vídeos anteriores que ocasionalmente algumas pessoas podem fazer uma cirurgia só de pálpebra superior ou só de pálpebra inferior. Isso aconteceu comigo, não é a regra, quase sempre você tem que fazer tudo isso junto. Mas eu vim de São Paulo para Brasília no começo de janeiro de 2010. Então, em 2009, em dezembro, eu resolvi dar uma recalchutada. Eu estava com muita, mas sim, muita bolsa de gordura mesmo em pálpebras inferiores e pele sobrando em pálpebras superiores. As bolsas de gordura provavelmente eram resultado de muitos plantões, muitas cirurgias longas, de 7, 8, 10 horas. Então eu estava com um aspecto assim, muito envelhecido mesmo. E eu operei só a pálpebra inferior e pálpebra superior, porque eu não tinha queda de sobrancelha. Foi muito bem, quer dizer, vai fazer 13 anos agora no final de 2023 que eu operei, os resultados permanecem até hoje. Tá? Então, pode até ser que mais à frente eu tenha uma queda de sobrancelha e que eu tenha que fazer uma elevação de sobrancelha. Porque provavelmente eu vou ter uma recidiva da queda do terço superior. E quanto mais tempo passa, mais a idade passa, mais é provável da sobrancelha cair. Aí se eu for fazer uma outra cirurgia para poder melhorar o resultado ou manter, né, um resultado de um olhar descansado, provavelmente eu devo ser submetido a uma elevação de sobrancelhas também. Você que pretende, tem intenção de fazer uma cirurgia de sobrancelha e olhos, uma cirurgia do terço superior, e você tem medo da cicatriz, assista esse vídeo então que eu vou te explicar tudo sobre cicatriz. Tá? Olha só, vamos começar de baixo para cima. Quando você vai fazer uma cirurgia de pálpebra inferior, a cicatriz ela fica localizada na borda ciliar, a 2 milímetros da borda ciliar. Essa técnica de fazer corte externo em pálpebra inferior chama blefaroplastia inferior transcutânea. Sinceramente, imperceptível, nos meus 32 anos de atuação nessa região, nunca tive um paciente que reclamou. Tá certo? E no caso da pálpebra superior, onde fica a cicatriz? A cicatriz da pálpebra superior fica no sulco palpebral superior, escondido aqui. Ela se prolonga um pouquinho lateralmente. Tá? Não se assuste com esse prolongamento aqui, a cicatrização fica um pouco mais evidente no começo, mas depois fica excelente. Inclusive porque nós temos os pés de galinha. Então, quando você vai fazer uma cirurgia de pálpebra superior, você já tem alguma idade, você tem os pés de galinha. Então, essa parte da cicatriz que sai aqui do rebordo orbitário, ela fica dentro de um pé de galinha. Então, também nos meus 32 anos de atuação, nunca vi ninguém reclamar de cicatriz de pálpebra superior. É muito tranquilo mesmo. Agora, com relação à pálpebra inferior, é preciso dizer que tem uma técnica chamada transconjuntival. Tá certo? Essa técnica transconjuntival, você faz a incisão dentro da parte vermelha do olho, para não aparecer incisão externa,
E ela também é uma técnica associada com menos problema, menos complicação pós-operatória. Ela tem menos tendência de provocar um processo cicatricial que deixa a pálpebra deslocada em relação à sua posição anterior à cirurgia, né? Essa técnica transconjuntival foi a técnica a que eu fui submetido no final de 2009, quando eu operei, mas ela geralmente é aplicada em pacientes mais novos, né? Um paciente assim com 60 anos, 70 anos que vai fazer cirurgia, é difícil dele conseguir fazer exclusivamente a técnica transconjuntival, tá? Geralmente ele tem que associar, ele pode fazer a transconjuntival e associar com um cortezinho externo, fazer um trimming, um pinch que a gente fala, para poder retirar excesso de pele, ou ele tem que fazer uma técnica transcutânea clássica. Eu vou explicar em vídeos posteriores porque isso acontece em caso de pessoas com mais idade. E a cicatriz da elevação das sobrancelhas, onde que fica? Olha só, pessoal, existem duas técnicas básicas para poder levar a sobrancelha. Mulheres não têm entradas igual homens têm. Então, em mulheres, o que você faz? A linha capilar na mulher, ao invés de fazer assim, de fazer essa entrada, ela continua reta aqui. Então, você faz um corte 1 centímetro atrás da linha capilar, dentro do cabelo. Aí você vem por debaixo aqui da pele e suspende a sobrancelha. Então, o corte fica escondido dentro do cabelo. É muito tranquilo. Ah, mas o que pode acontecer nesse tipo de cirurgia com corte escondido dentro do cabelo de complicação? A cicatriz não aparece. Pode acontecer uma queda de cabelo chamada alopecia cicatricial, mas é extremamente raro e facilmente corrigível, tá? Eu tive uma paciente de 32 anos, nunca mais me esqueço do nome dela, Leonide Fátima, que quando eu morava em São Paulo, eu a operei, e ela era bem branquinha, loura, do cabelo bem ralinho, sabe? E aí ficou, assim, na região da cicatriz, o cabelo mais ralo. O que eu fiz para poder corrigir? Nós voltamos para o centro cirúrgico, anestesia local, eu dei infiltração de adrenalina com xilocaína nessa região e reaproximei as bordas da ferida cirúrgica e ficou uma linha e o problema foi resolvido. É muito tranquilo. Agora, em homens, o problema é o seguinte: o homem tem entrada. Então, por exemplo, em mim, se eu fosse querer fazer uma cirurgia para levar a sobrancelha e colocar o corte atrás da linha capilar, ia ficar muito atrás. O cirurgião não iria conseguir contornar a curvatura craniana para chegar no alvo, que é a região da parte lateral da cauda da sobrancelha, para subir um pouco. Você entende? Por quê? Porque o local do corte ele não pode estar mais de 6 centímetros do rebordo orbitário superior, senão você não consegue contornar a curvatura craniana. Então, homens geralmente fazem uma técnica, são submetidos a uma técnica chamada Castanhares, que é a incisão feita junto da margem superior da sobrancelha. Ah, mas eu sou homem, eu tenho medo da cicatriz. Então não opere. A cicatriz fica muito bem, mas se você olhar muito de pertinho, você pode perceber que a cicatriz está mais evidente. É claro que de um modo geral fica muito tranquilo, mas tem pessoas que têm a cicatrização um pouco mais evidente. Não tem outro jeito, né? Se você fizer um corte aqui, nessa região, você não pode fazer para trás da entrada, então você tem que fazer na entrada, aí a pessoa vai ficar com um corte aqui, não vai estar disfarçado em lugar nenhum, no meio da entrada. Então, se você fizer o corte junto da sobrancelha, pelo menos você confunde com a sobrancelha. E, inclusive, tem uma outra possibilidade, que é uma variação da técnica de Castanhares, que é o seguinte: quando as pessoas têm muitas rugas nas testas, né, elas podem ser submetidas à cirurgia de elevação de sobrancelhas, quando o cirurgião ele coloca, né,
os cortes dentro das rugas cutâneas e de preferência em rugas desniveladas, porque quem vê percebe menos se os cortes são desnivelados. Então, para homem, existem basicamente essas duas opções. O castanhares, que é o corte junto da sobrancelha, e no caso de um homem que tem muitas rugas na testa, o corte dentro dessas rugas, preferencialmente em rugas desniveladas. Agora, pode ser que você opte falar, eu sou homem, prefiro fazer a pálpebra inferior e superior, e a minha sobrancelha está caída, mas eu prefiro deixar ela caída e deixar de arrumar, né, de resolver esse excesso de pele lateral, porque eu tenho tanto medo da cicatriz. Então, você pode fazer, por exemplo, a pálpebra superior e inferior, se estiver bom para você, tudo bem, se não, no segundo tempo, você faz a técnica de castanhares para poder levantar a sobrancelha. Eu tenho visto aí muita gente que faz técnica de castanhares em mulheres, mas eu acho totalmente fora de propósito, tá? Eu acho que às vezes a pessoa não tem assim um conhecimento para poder fazer a técnica convencional, que é a incisão pós-capilar, que é muito mais requintada, vamos dizer assim, e aí a pessoa vai elevar a sobrancelha na mulher, ela faz um castanhares, que é uma técnica usada em homem. Eu estou dizendo isso porque mulheres são especialmente críticas com relação à cicatriz. Então, a gente reserva o castanhares exclusivamente para homens. Eu nunca fiz um castanhares nos meus 32 anos de trabalho em face em mulheres. No caso de frontoplastia, de elevação de sobrancelhas, né, ou frontoplastia, são sinônimos, para mulheres, a gente faz a incisão atrás da linha capilar, né, e acontece uma coisa interessante, que é o seguinte: quando começa a cicatrizar, começa a coçar muito, tá? Aqui na região da cirurgia do castanhares, da cicatriz da cirurgia do castanhares, que é a técnica preferencial para homens, esse fenômeno de prurido, né, de coceira, não é muito evidente não, mas caracteristicamente aqui na região do couro cabeludo, é muito comum coçar, né, durante o processo de cicatrização, e é uma coisa que você tem que arcar com isso, porque não tem muito o que fazer não, tá? Não tem muito, a gente pode tentar um antihistamínico, uma coisa desse tipo, mas eu observo na prática que o efeito é muito limitado para poder melhorar essa coceira, mas ela cede naturalmente, incomoda um pouco, mas cede naturalmente. Outra coisa é que a região da fronte, nessa técnica da mulher, pós-linha capilar, não no castanhares, nessa técnica da mulher, pode acontecer de ficar meio amortecida a região da fronte por um tempo, mas sempre recupera. Agora, no castanhares, como é a técnica mais superficial, não tem esse problema de haver algum amortecimento aqui próximo ao olho, né? Isso aí não acontece, é só na técnica mesmo pós-capilar aplicada em mulheres. E a cirurgia por videoendoscopia para poder levar as sobrancelhas? Bem claro, quero deixar o seguinte, com todo respeito a quem faz, eu e muitos grandes cirurgiões que eu conheço, a grande maioria não usa a técnica de videocirurgia para poder fazer elevação de sobrancelhas. Por quê? Porque quando você começa a operar, você tem que procurar algumas referências anatômicas. Então, uma delas é a veia sentinela, que a gente chama. A veia sentinela, ela fica próxima ao nervo facial. Então, quando você faz a cirurgia pós-capilar em mulheres, e você faz descolamento aqui da pele, da fronte para chegar no alvo, que é a sobrancelha, e suspender a cauda da sobrancelha, você tem que localizar a veia sentinela. Então, no começo, é legal você usar um vídeo para você ver a veia sentinela, para você ensinar, para você televisionar a cirurgia. É muito bonito você isolar a veia e tudo mais, mas depois você, com o tempo, você precisa muito menos da visão em qualquer cirurgia, que você cria um mapa automático na tua cabeça. Você sabe onde a veia sentinela está localizada nas pessoas. Você não precisa enxergar, você sabe que ela está ali, você nem precisa vê-la, você já consegue evitá-la sem vê-la.
Então eu não vejo a menor necessidade, tá? Eu acho que isso funciona até para algumas pessoas como marketing, né? Para poder dizer que faz cirurgia videoendoscópica. Mas eu não vejo diferença em termos de segurança para o paciente nenhuma, zero, tá? Então, algumas pessoas que fazem cirurgia videoendoscópica dizem o seguinte: ah, não, mas eu faço, não é só para poder enxergar a veia sentinela, não, que eu sei muito bem onde que ela está. É porque o corte é menor. O corte é menor mesmo na cirurgia videoendoscópica, de aproximadamente 3 centímetros. E o corte na cirurgia convencional é aproximadamente 5 a 6 centímetros. Tá? Mas qual que seria o problema de ter um corte de 5 a 6 centímetros se ele está completamente dentro do cabelo e não aparece nada? E outra coisa, a cirurgia videoendoscópica, ela se baseia na... Você faz o corte, descola para poder liberar o tecido e você suspende com fios a sobrancelha para a posição que você quer. Só que acontece um fenômeno semelhante àquele que acontece no lift, né? Que é o arame no queijo. Os fios podem cortar o tecido, porque quando você faz a cirurgia, você passa o fio pelo tecido e puxa com bastante força para poder suspender a sobrancelha. Porque a suspensão de sobrancelha, você tem que fazer uma força razoável para suspender. Por mais força que você faça, você não consegue suspender muita coisa. Tem essa limitação. É uma característica dessa cirurgia. É uma cirurgia meio travada. Você não consegue botar a cirurgia botar a sobrancelha onde que você quer. Você consegue movimentar em 1 centímetro, 1,5 centímetros. Não tem como movimentar muita coisa, não. Então, como você tem que fazer força, o fio tem grande chance de cortar carne, sabe? E aí, quando ele corta a carne, a sobrancelha pode perder elevação. A elevação que você conseguiu, você pode perder. Então, o que eu acho que funciona melhor, e muitas pessoas também acham que funciona melhor? Você não usar o fio para suspender. Então, como é que você suspende? Você faz o corte dentro do cabelo maior, né? Tira uma faixa de tecido, então fica uma faixa nua. E aí você sutura as bordas da ferida cirúrgica. Quando você sutura, você estica a parte de baixo para cima. E aí a fixação da sobrancelha na nova posição, ela é feita pela justa posição das bordas da ferida cirúrgica. Ela é feita pela soldagem, pela colagem tecidual, sem depender de fio, exatamente como na técnica da videocirurgia para elevação de sobrancelhas. Tem uma história interessante também sobre, sabe essa técnica de você fazer as cirurgias em homens, né, para elevar a sobrancelha, dentro de rugas da fronte? Então, um grande cirurgião de face conhecido aí no Brasil e no mundo é o Dr. Wilson Davis. Ele é de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Eu já tive a oportunidade de estagiar com ele. 3 meses eu fiquei lá aprendendo a operar com ele, há alguns bons anos atrás. E sempre frequentava os cursos na clínica dele, que ele continua dando até hoje. Ele é um cirurgião extremamente habilidoso, uma pessoa ímpar, peculiar, uma pessoa muito bacana, muito disponível, muito engajada na causa da plástica facial. Então ele me contou que uma ocasião ele operou um homem na clínica dele e ele fez essa técnica de colocar as incisões para levar as sobrancelhas em rugas na fronte e em rugas desniveladas. E que o cara ficou bravo, achou ruim, reclamou, né? E por mais que a gente explique para o paciente que isso existe, à primeira vista parece que o médico é maluco de ter feito isso, né? Mas aí ele conta o desfecho dessa história, que esse paciente é um paciente que tinha assim, muitas condições financeiras, né? Então ele foi até Nova York para poder ouvir a opinião do cirurgião plástico, e o cirurgião plástico falou com ele que estava completamente certo, que essa era uma técnica, né, clássica, que era assim mesmo,
E aí foi dando tempo dele acalmar, a cicatriz foi melhorando, e aí ele voltou no Dr. Davis e relatou essa experiência. Então, a gente faz algumas coisas que para o paciente às vezes pode parecer sem sentido, mas a gente não tira isso de qualquer lugar, não. São diretrizes que a gente tem, técnicas que a gente estuda, tá? Então pode ficar tranquilo que se a gente for fazer uma coisa que deixa a cicatriz mais evidente no começo, isso vai ficar muito bem colocado. As cartas vão ficar em cima da mesa para você não se assustar com isso, tá bom? Olha só, pessoal, a gente já falou muitas vezes sobre a cirurgia de elevação de sobrancelhas, que geralmente é feita com cirurgia de pálpebra superior e inferior. Ocasionalmente você pode fazer só uma parte dessa unidade estética, mas que não é comum e tudo. E eu sempre digo que o objetivo da cirurgia de elevação de sobrancelhas, né, é remover esse excesso de pele lateral aqui, porque o corte da cirurgia da pálpebra superior, se ele se prolongar muito lateralmente, porque um pouco lateralmente ele se prolonga mesmo, tá? Ele sai aqui do rebordo orbitário, não se assuste com isso, e a cicatriz fica ótima. Mas se ele se prolongar muito lateralmente, o médico pode pensar assim, um médico inexperiente, um médico inexperiente que faça as coisas da cabeça dele. Eu vou estender esse corte aqui mais lateralmente, que aí eu consigo tirar esse excesso de pele. Só que a pele mais lateralmente é mais grossa e você não tem os pés de galinha para poder acomodarem a cicatriz. Então, o que acontece é que a cicatriz muito lateral fica evidente. Então tá certo. Para remover esse excesso de pele, a gente não pode estender o corte lateralmente, a gente tem que suspender a sobrancelha com qualquer uma das técnicas que existem. Tá bom, beleza. Agora, é só isso, né? A gente faz essa cirurgia de elevação de sobrancelhas só para tirar esse excesso de pele aqui? Não, não é só por isso, não. É porque a altura da sobrancelha em relação ao rebordo orbitário, tá? O rebordo orbitário é o buraco no osso onde o olho fica. É a casquinha do sorvete é a órbita, tá? E a bola do sorvete é o olho. Então o rebordo orbitário é isso aqui, ó. É essa curvatura que eu pego aqui, o rebordo superior e inferior. Nos homens, a sobrancelha deve estar no rebordo orbitário, mas em mulheres, a sobrancelha no rebordo é um padrão masculino. Não é nada demais, mas contribui para o efeito inestético da tua face. Não é uma coisa assim que alguém vai olhar para você e dizer, nossa, a sobrancelha dela está baixa. Se tiver no rebordo orbitário, né, não é uma coisa assim gritante, perceptível à primeira vista. Mas, às vezes, quem olha para você não vai entender muito bem, né, porque que tem alguma coisa que não agrada ao olhar para a tua face. Se a sobrancelha estiver numa mulher no rebordo orbitário superior com esse padrão masculino, a face da mulher vai ficar menos delicada. Então, em mulher, a sobrancelha tem que estar, ó, o rebordo aqui, a sobrancelha aqui, 1 centímetro acima do rebordo orbitário. Mas só a metade lateral da sobrancelha, tá, gente? Porque se você levantar essa parte aqui da sobrancelha, ó, a parte da sobrancelha mais perto do nariz, aí que a mulher fica com cara de assustada. Então, a parte lateral que tem que ser elevada. Então, a elevação das sobrancelhas, ela remove esse excesso de pele lateral que a blefaroplastia superior não consegue abordar e também posiciona a sobrancelha nos padrões estéticos de acordo com cada sexo. Uma coisa que tem que ficar clara, muitas pessoas confundem quais são os benefícios da cirurgia de elevação de sobrancelhas. E às vezes a pessoa até usa de um pensamento até lógico, mas que na realidade não corresponde aos fatos. Tem gente que pergunta para mim, doutor, então se eu for levantar a sobrancelha, minha sobrancelha vai ficar na posição ideal de acordo com o meu sexo, né? Com o padrão estético do meu sexo, e eu vou melhorar essa quantidade de pele aqui e tal. Sim, mas
os pés de galinha também vão melhorar? Eu tenho bastante pé de galinha, tudo isso aqui, ó. Nada, é zero, não melhoram nada. Não tenha essa ilusão. Tá? O pé de galinha, pessoal, ele é ocasionado pela ação do músculo orbicular dos olhos. A única maneira de você resolver isso é com botox. Ah, doutor, mas botox dura só 4 meses em mim, então fica caro. Eu queria resolver com cirurgia. Não tem outro jeito, querido ou querida. É assim que se faz, né? Você não consegue usar a cirurgia para resolver um problema que só o botox resolve. Ah, não, eu quero saber se tem outra possibilidade. Não tem outra possibilidade. Se você não quiser gastar com botox, você vai ficar assim. É simples assim, não tem outro jeito, né? A medicina ainda não dispõe de recursos para resolver os pés de galinha, que são essas rugas aqui que aparecem quando você sorri, de outra maneira, a não ser com botox. Doutor, e essas rugas aqui da testa? Também não melhoram com a elevação de sobrancelha. Mas como? Vai puxar a pele, estica. Porque as rugas aqui dessa região, as rugas ativas, que são aquelas que aparecem quando você franze, né? Franze a testa, quando você faz isso, essas rugas ativas são ocasionadas pela ação do músculo frontal, igual os pés de galinha são ocasionados pela ação do músculo orbicular. Então, para suavizar, né, a expressão da fronte, essas rugas que aparecem quando você movimenta a fronte, só botox, não tem outro jeito. Mas, doutor, eu tenho rugas na minha testa que são estáticas. Elas estão presentes mesmo quando eu não estou movimentando a minha testa. E essas rugas, que são as estáticas, vão melhorar com a elevação de sobrancelha, porque as dinâmicas, que são as rugas da ação muscular, é só botox, porque só o botox ele tem o potencial de arrefecer a ação muscular. Não, tá? Infelizmente não. Por quê? Porque os cortes, eles são laterais. Para você poder fazer uma elevação de sobrancelha e esticar a pele de toda a fronte para poder melhorar as rugas estáticas que você tem, você teria que fazer uma incisão praticamente contínua, uma bicoronal. E que aí não é o caso. Então, tem que ficar claro, porque se a gente não explica isso de antemão, a pessoa te cobra depois. Então, tudo tem que ficar claro no pré-operatório. O que você pode esperar? A cirurgia resolve isso, isso e isso. Não resolve aquilo, aquilo, aquilo. Para você poder entrar consciente e optar, né? Sabendo de tudo que vai acontecer, para você optar se você quer fazer mesmo a cirurgia, ou se você quer fazer outro tipo de procedimento, tá bom? Espero que eu tenha ajudado no esclarecimento desse tipo de dúvida super comum.